Quinto salto de desenvolvimento da Carolina. Eu fiz um vlog aqui uma vez contando o segundo salto de desenvolvimento dela. Vocês gostaram, né? Fiz em formato de vlog, porque foi um salto curtinho. Alguém quer? Não. Foi um salto curtinho, né? Então, como foi um salto curtinho, o segundo, eu consegui postar. O segundo salto de desenvolvimento dela, eu gravei um vlog, vocês viram, né? E assim, foi bem fácil de relatar como foi aquele salto. Esse quinto salto, ele durou 28 dias, praticamente um mês inteiro, e eu quero contar para vocês os sintomas, o que aconteceu nesse salto, o sono dela e as habilidades que ela aprendeu e qual é a importância desse salto no desenvolvimento do bebê. Primeiro eu vou começar falando o que é um salto de desenvolvimento, né? Salto de desenvolvimento é um período em que o bebê passa por algum desconforto por estar aprendendo novas habilidades. Eu não gosto de definir salto de desenvolvimento como uma fase em que o bebê está aprendendo algo novo, porque toda hora o bebê está aprendendo algo novo. Mas existem alguns períodos críticos nesse desenvolvimento, onde o crânio está crescendo, a cabeça está crescendo, então o bebê está aprendendo outras coisas, outras habilidades, e aí esse período ele fica mais crítico para o bebê e consequentemente para quem cuida dele. É mais para o bebê, porque é bem desconfortável, né? Deve ser desconfortável crescer, a sensação de o crânio estar crescendo, deve ser desconfortável, deve ser por isso que a gente não lembra, né, disso. Então, o salto de desenvolvimento nada mais é que um período em que o bebê está aprendendo uma nova habilidade e isso gera um desconforto ali para o bebê e para o adulto. Carolina acabou de passar pelo quinto salto e os sintomas que ela sempre apresenta quando ela está tendo salto de desenvolvimento é sair da rotina, os horários de soneca dela não ficam bons, ela fica irritada, parece que ela está com outro salto, né? Em todo salto de desenvolvimento, a Carolina tem apresentado o sintoma de dormir menos, maior irritabilidade, fica de mau humor com mais frequência. Então, a bebê que está sempre sorrindo, que está sempre interagindo, começa a ficar mais retraída, mais irritada, não quer ir no colo de ninguém, só no meu colo, não vai com o papai, só vai com a mamãe, ou só vai com o papai, não vai com a mamãe. Muda a alteração de sono dela, ela entrou numa rotina noturna junto com o Carlinhos, os dois dormem 8h30 juntos, ela dorme no peito, eu deixo ela mamar, até ela dormir, coloco ela no berço no mesmo horário em que o Carlinhos dorme, tudo escuro, aí das 8h30 até 1h da manhã ela dorme. Mas quando ela está em salto de desenvolvimento, ela acorda de hora em hora e ela quer muito contato físico, a todo momento estar em contato físico comigo, claro que isso é normal, né, de um bebê, mas em fase de salto de desenvolvimento, isso é muito mais frequente, irritabilidade e choro frequente, normalmente ela chora menos. E ela tá terminando esse salto e eu já percebi as habilidades que ela adquiriu. Carolina não quis mais participar do vídeo. A gente sabe que a comunicação do bebê é toda através do choro, né? Então, não tem como eles falarem, eles não sabem falar ainda. Então, os bebês choram. Então, as pessoas que convivem com bebês ou que estão em algum local público, né, nesse tempo que não tem pandemia, e quando vai em algum local público, que vê que tem um bebê e ele chora, gente. Assim, a questão de utilidade pública essa informação. Bebês choram, então lidem com isso, tá bom? Não tá acontecendo nada ali, a mamãe pode estar tentando colocar o bebê na cadeirinha e a criança tá chorando. Mas em época de salto de desenvolvimento, quando eles estão aprendendo ali as novas habilidades, crescendo um pouquinho, eles apresentam alguns sinais de choro mais frequentes. Esse foi um sinal da Carolina, ó. Chora com mais facilidade do que antes, quer que eu mantenha a todo momento entretida. Então, por exemplo, antes eu conseguia colocar a Carolina ali para brincar sozinha e editar um vídeo. Ela fica brincando um pouquinho sozinha, mas se eu pegar ela no colo, eu preciso entretê-la. Então, ela tem necessidade de comunicação muito maior. Ela apresentou esse sinal. Mais contato físico constantemente, então ela queria estar toda hora grudada em mim. Isso é muito comum também com bebês, a gente tem que estar grudadinho, contato pele a pele é fundamental entre o bebê e o cuidador principal, a cuidadora principal, só que nessa fase é ainda maior a necessidade do contato físico, é constante, é incessante, tem que estar ali
o pele a pele. Ela apresentou esse sinal. Ela começou a dormir mal, a Carolina até que dorme razoavelmente por ser um bebê. Bebês não dormem muito bem, né? Vocês sabem. Então, eu tenho toda uma rotina noturna com o Carlinhos. Eu adaptei a Carolina nessa rotina, onde eu coloco o Carlinhos para dormir às 8h30. Aí eu coloco a Carolina no peito, ela mama, até pegar no sono. E aí ela dorme até 1h da manhã. Quando ela tá em salto de desenvolvimento, ela acorda assim de 1 em 1 hora, bem picadinho. Então, dormiu mal, o sono dela foi mal. Pode ter pesadelos. Nesse 5º salto, ela começou a ter pesadelo. Do nada, ela começava a falar, assim, balbuciar dormindo, acordava chorando, então ela teve pesadelos. Não quer ser trocada vestida, não. Esse foi um dos sinais também. Prefere mais um bichinho de pelúcia frequentemente do que antes. Então, ela tem uma bonequinha de pano que eu ganhei de uma colega minha e ela prefere mais essa bonequinha de pano do que outros brinquedos, assim. Então, ela gosta bastante dessa bonequinha de pano em específico. Esse foi outro sinal. Chupa o dedo. Nesse salto, nesse 5º salto, ela começou a chupar o dedo e ela chupa com muita frequência. Se você tem dúvida sobre chupar dedo, o que significa chupar dedo na fase oral, até quando vai, se pode chupar dedo, se tem que tocar por chupeta, escreva aqui nos comentários a sua dúvida. Esses foram os sinais do 5º salto de desenvolvimento. Tem mais sinais aqui no aplicativo para você ir completando. E agora eu vou falar das habilidades que a Carolina aprendeu nesse salto. O 5º salto de desenvolvimento é conhecido como salto das relações. Então, a Carolina, no 5º salto de desenvolvimento, descobriu o mundo das relações. Então, por exemplo, ela aprendeu o espaçamento, né? A distância entre as coisas. Antes desse 5º salto, ela não tinha noção de distância. Eu percebi que depois desse salto e durante esse salto, ela começou a perceber, jogar o brinquedo fora da piscininha. Por exemplo, ela fica dentro de uma piscina inflável aqui em casa para brincar, ela joga o brinquedo fora, que ela percebeu que tem dentro e fora. Ela tenta pegar o brinquedo de fora e pôr para dentro. Ela fica mexendo assim com as mãos para ver uma distância para outra. Ela consegue pegar um objeto numa mão e passar para o outro. Ela começou a perceber a ausência de pessoas queridas. Então, quando meu esposo está saindo, ela percebe. Quando eu estou saindo, ela percebe. Ela começou a balbuciar e verbalizar suas insatisfações com mais sílabas. Então, antes ela só chorava. Agora ela fala nenê quando ela tá brava. Ou quando ela tá comendo, ela fica falando né? Com um som mais voltado com o A, quando ela tá mais feliz. E quando ela tá mais brava, ela faz no som de E, nenê. Ela aprendeu a rolar de um lado para o outro, a segurar bem o tronco. E o mais interessante desse salto, assim, é que ela sentou sozinha, ela tá sentando sozinha com o mínimo de apoio. Ela consegue, assim, meio que se espreguiçar. E ela teve a descoberta do mundo das relações, o dentro e fora, o longe e o perto. Uma mão passa para outra. Às vezes eu pego ela fazendo assim, ó. Uma mão passa para outra, ela fica passando as coisas e observando as próprias mãos. Ela tenta sair da piscininha, ela tenta sair do berço, ela tenta sair da cama. Então, esse 5º salto de desenvolvimento é um salto gigantesco, durou bastante tempo, dormi super pouco, virei a mamãe zumbi. E a Carolina, assim, se desenvolveu muito, mas muito mesmo. Foi muito interessante acompanhar esse processo, porque estava nítido ali as habilidades que ela estava aprendendo conforme o salto ia passando, que eram habilidades das relações espaciais, né? Então, as habilidades que ela adquiriu nesse 5º salto foi prestar mais atenção em partes dos brinquedos ou outros objetos. Ela levanta tapete, toalha para olhar o que tem embaixo. Ela levanta assim, uma almofada para olhar o que tem embaixo. Ou ela arrasta o tapete para olhar o que tem do lado. E ela esvazia uma caixa, coloca o caixinha assim com brinquedos para ela. Ela pega e já consegue esvaziar ou às vezes colocar dentro. Então, esse mundo das relações dentro e fora, longe e perto, ela adquiriu aí nesse 5º salto. E foi assim muito interessante. E foi nesse tempo também que ela sentou, e foi nesse tempo também que ela começou a introdução alimentar, que, como eu falei para vocês, tem os sinais para isso. É muito interessante ver esse desenvolvimento. Salto de desenvolvimento é bem cansativo, é exaustivo mesmo, mas se a gente está consciente, se a gente sabe, né,
a importância do desenvolvimento daquelas habilidades, que elas vão acontecer, a gente estimulando ou não, elas vão acontecer, mas se a gente estiver aberto para receber essa fase como uma fase necessária e gostosa, talvez fique mais leve essa parte cansativa, porque é difícil, eu sei, não tô romantizando aqui, não tô dizendo que é fácil, que é só mil maravilhas, até porque mexe com o humor da criança, mexe com o sono, e privação de sono gera várias consequências ali, tipo o mau humor dos pais também, mas a gente tem que ter muita paciência, estamos juntas, porque isso, assim, tem mais lado bom, tem mais coisas boas do que coisas estressantes, e vale super a pena. Lembra que eu sempre falo aqui que a gente tem que mudar, né, a nossa ideia de estressante, porque estresse é uma coisa que envolve pensar fora da caixinha e nem sempre isso tem a ver com coisa negativa. Eu quero saber se você tem acompanhado os saltos de desenvolvimento do seu bebê, o que você sabe sobre isso e como que andam aí os saltos de desenvolvimento do bebê na sua casa. Eu agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!